Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Corrêa, com você, por você e para você. Nós vamos começar assim. Caso você queira saber as melhores matérias de notícias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, você dá uma olhadinha lá no site edilsoncorreia.com.br. Essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Corrêa em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha, você vai gostar. Pessoal, Maringá, a terceira maior cidade do Paraná, 430 mil habitantes. E é claro que essa questão causa animal não poderia, não deveria e não vai ficar em branco. Eu convidei hoje para falar a respeito causa animal aqui em Maringá, três pessoas que significam muito. Eles vão se apresentar agora. Aqui do meu lado, Maria Marta, protetora. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui presente, e quando é a causa animal, pode ser onde for, a gente vai para conversar. E do Legislativo? Faz as leis e vai aqui conversar sobre as leis. Presente aqui nos estúdios da TV Engá, o vereador Flávio Mantovani. Bem, Edilson, obrigado pela colher de chá, a gente poder conversar tanto com o Garbujo, como Maria Marta, que é da causa animal, a gente fazer esse debate bacana e tentar, claro, cada vez mais explicar para as pessoas o que é política pública, o que é medida emergencial, separar as coisas. Então, quanto mais a gente tem espaço na imprensa para poder falar sobre isso, para nós é muito bom. A gente só tem que agradecer. Obrigado. Obrigado, eu. E vamos lá, hein? É o executivo presente, é a gestão presente aqui e que vai falar um pouquinho mais a respeito do que está acontecendo e como está a causa animal. É com você, Garbujo. Olá, Tilson. Olá, Maria Marta, Flávio Mantovani, todos aqueles que estão nos assistindo. O bem-estar animal está aqui representado para poder levar as informações necessárias para a nossa população. Garbujo, começo por você. As pessoas, claro, que querem que eu faça a primeira pergunta sobre a causa animal. Mas a primeira pergunta vai ser essa. Quem é Garbujo? Se apresente, meu amigo. Bem, Garbujo é um advogado, sou formado pela UEM desde 1990. Já fui procurador de Câmara Municipal por 10 anos, procurador de município por 5 anos, fui vice-prefeito e estou hoje como secretário de Proteção e Bem-Estar Animal de Maringá. Sou casado, tenho 2 filhos, 2 netos, e realmente a gente gosta de trabalhar nessa causa. Garbujo, quais estão sendo os programas que atualmente castração está tendo aqui em Maringá? A Prefeitura de Maringá, já há um longo tempo, ela faz o programa de castração mensal. É o PETS, através do aplicativo PETS, P-E-T-I-S. Qualquer pessoa que tenha um animal SRD, sem raça definida, pode entrar no site, cadastrar o seu animal, que será feito a castração pela Prefeitura de Maringá. No ano passado, nós finalizamos, Edilson, com praticamente 7 mil castrações. Neste ano, com licitação já renovada, nós temos a pretensão de chegar próximo a 10 mil castrações, com a ajuda, inclusive, do governo do estado, que já estamos fazendo o cadastro no CastraPet. Serão mais de 700 castrações aqui no município, que vai acontecer agora, dia 2, 3 e 4 de abril. As inscrições ainda estão abertas, presencial, lá na nossa secretaria. Flávio Mantovani, se apresente. Bem, para quem não me conhece ainda, sou Flávio Mantovani, então a causa animal desde o tempo que não era causa animal ainda. Estou já com uma certa idade aqui, né? Mas é vereador da cidade de Maringá, pelo meu 3º mandato, tenho uma certa experiência aí em palestrar para órgãos públicos e gestores públicos do Brasil inteiro sobre a implantação de políticas públicas, não pelo viés da compaixão da causa animal, que isso é o que move os protetores, mas sobre o viés jurídico da implantação das leis. E como estão as leis de proteção? Como que elas estão hoje aqui na nossa linda e bela cidade de Maringá, através do Legislativo? Maringá, ela tem algo diferenciado, porque aqui surgiram a maioria das leis que hoje são replicadas em cidades do país. Então, por exemplo, nós temos aqui uma das primeiras cidades que implantou o Conselho de Bem-Estar Animal, uma das primeiras cidades do país onde nós tivemos uma lei objetiva de maus tratos, uma das primeiras cidades do país onde nós tivemos um programa de castração que realmente funciona e é rápido. As pessoas reclamam, mas tem que castrar mais. Claro, sempre vai ter que castrar mais. Só que hoje Maringá tem um dos maiores programas per capita do país. Por exemplo, o nosso aplicativo Pets, ele já teve prêmio até internacional. Então, ao passo que algumas cidades
colocam lá um ônibus e as pessoas ficam na fila com o cachorro debaixo do braço, bate sol quente lá. Aqui em Maringá a gente faz tudo isso online via aplicativo. Nós vencemos também essa questão porque antes as castrações era para pessoas de baixa renda. Hoje nós invertemos isso para animais sem raça definida, o que faz com que os animais que realmente precisam sejam castrados e sem ter que ter uma triagem documental disso para comprovar se a pessoa é de baixa renda ou não. Ou seja, Maringá exportou muito. Quando se fala em ensinar também crianças na escola sobre o respeito aos animais, Maringá foi a primeira do Brasil e uma das primeiras do mundo. Depois que Maringá lançou o programa, depois veio a grande novidade, meses depois, que na Espanha estavam ensinando sobre isso nas escolas. Ou seja, tudo aquilo que a gente quis fazer na cidade de Maringá em termos de legislação a gente fez. Tem que avançar muito ainda, porque a legislação pura e crua, ela não faz acontecer. Mas em termos de legislação, Maringá já avançou muito. E no que diz respeito à execução dos programas, Maringá também. Eu vou dizer aqui que nós estamos numa nota 7 ou 8 ainda, mas temos muito que avançar. Eu falo para as pessoas que não existe essa história de mundo perfeito. As pessoas falam, mas e o Japão, e os Estados Unidos, e não sei o quê. Para você ter em casa uma ideia, não existe mundo perfeito. Onde tem um ser humano, tem erro. Por exemplo, se você pegar o Japão, os animais são recolhidos da rua, vão para um abrigo, se ninguém adota, é feita eutanásia. No Brasil não tem isso. Se você pegar Estados Unidos, a mesma coisa. Se você pegar os países da Europa, você fala, mas na Europa não tem animais na rua. Não tem, porque você tem que pagar para ter cachorro, né? Você tem que pagar uma taxa. E outra, chega no frio, no extremo inverno, os cachorros morrem na rua. Então, cada país tem a sua particularidade. O Brasil, ele ama os animais, as pessoas amam os animais, por isso que a gente é contra a eutanásia, gosta de ajudar os cachorros. E isso, é claro, nos faz algumas travas, só que também faz com que o Brasil saia na frente muito na legislação que se fala da causa animal. Pega a Suíça, por exemplo, esses tempos agora veio uma manchete na TV, dizendo que a Suíça está aumentando a polícia para os maus tratos. Se tem polícia para maus tratos, se tem necessidade de ter viatura com policial para ver isso, é sinal que até na Suíça, que as pessoas são finas e granfinas, tem coisa errada e existe isso também. Então é isso que a gente defende, inclusive no livro que eu quero te dar de presente aqui, ó, que é de protetor a legislador, é explicar para as pessoas que o que funciona é a política pública de base. São coisas diferentes. Quando você resgata um animal por compaixão, é uma medida emergencial muito importante. Agora, a política pública é outra coisa. Até quem é legislador e não gosta de cachorro, por exemplo, pode fazer boas políticas públicas, porque a finalidade é a mesma. Quem ama cachorro e quem não gosta, os dois não querem ver animais na rua. Bacana. Ao amigo Edilson Correia, com estima e respeito, Flávio, transformar compaixão em resultados concretos. Esse é o convite que Flávio Mantovani, advogado, ativista e referência nacional na causa animal, faz a você. Esta obra é essencial para quem acredita que políticas públicas podem mudar a realidade. Com mais de 2 décadas de atuação, o autor revela como saiu do resgate individual para a construção de programas, leis e estruturas que impactam milhares de vidas. Com linguagem clara e prática, o livro apresenta os caminhos para criar, aprovar e implementar políticas públicas eficazes no município, mostrando que proteger os animais não é apenas um gesto de empatia, mas uma estratégia inteligente para fortalecer toda a sociedade. Entre reflexões, dados reais, análises jurídicas e bastidores decisivos, de protetor a legislador é um guia inédito para gestores, vereadores e servidores públicos, protetores, estudantes e cidadãos que desejam transformar a indignação em ação estruturada. Mais do que uma leitura, é um manual para quem está pronto para construir um futuro onde o cuidado com os animais seja prioridade de Estado e não apenas como boa intenção. Parabéns. Obrigado, Fábio. Estou com o meu livro aqui. Ah, legal. Agora aqui, Maria Marta, se apresente. O povo quer conhecer um pouquinho mais você. Bom, eu sou Maria Marta, eu vim de São Paulo em 2012, aí comecei a resgatar animais, fui me inteirando das feirinhas, fui indo lá onde é a Pracinha do Bem hoje, conheci uma turma muito boa que fazia as feirinhas ali, e hoje algumas estão se afastadas, mas algumas ainda estão na ativa. Conheci o Flávio, a Thalita, conheci o Café, o motorista, que me ajudou muito com a Kombi, transportando as coisas do bazar. E era difícil uma castração naquela época. Não tinha nada. E aí o Flávio resolveu ser vereador e nós apoiamos. Graças a Deus deu tudo certo, trabalhamos muito e deu certo 2 vezes. E vai dar certo de novo. Né? 3, né? Deu 3, né? 3.
Mas é o seguinte, Maria Marta. Vai ter que subir mais degrau. Não tenha dúvida. É sempre importante a gente Isso subir assim para as exigências. Profetiza aí. Mas a questão é a seguinte: quais estão sendo as maiores dificuldades que hoje os protetores estão encontrando aí na questão, no dia a dia, no resgate dos animais? É a irresponsabilidade dos proprietários dos cães. Eles continuam deixando os cães na rua. A hora que atropela, eles não querem mais saber, porque vai mexer no bolso. Uns mentem que os animais não são nem dele, nem grande. Cachorrinho, você sabe que é daquele dono, não, ele fala que não é, e fica sobrando do bolso do protetor. A gente procura pedir ajuda para o bem-estar, ajuda naquilo que podem, mas também estão sobrecarregados, né? A gente sabe como que tá. Eu acompanho, nada me impede de entrar no bem-estar, eu sou uma das que mais vai lá, converso, não ataco ninguém, porque eu acho que você está lá para ajudar, então você não pode atrapalhar, né? Quem fica de fora da causa animal só criticando é porque não está fazendo nada. É o seguinte, Maria Marta, nós estamos com um vereador aqui, o Legislativo está presente. O que você gostaria de perguntar para o Legislativo? Ele vai responder agora. Eu acompanho a vida dele, eu trabalhei para ele ser eleito, eu fiz parte do COBEM a convite dele. Eu já bati de frente com gente que trabalhava dentro do bem-estar e ele sabe disso. A gente conversava em tudo, ninguém escondia nada, não. Então, na questão legislativa, tá ok. Não Tá teria ok. nenhuma pergunta que você gostaria de fazer para ele. Nós queremos as leis que punam mais esses irresponsáveis. Deixa eu fazer uma Isso a parte gente aqui, quer. uma parte no que Por a Maria favor. Marta falou. A Maria Marta disse muito bem aqui essa questão de responsabilizar as pessoas. A gente fala muito disso no livro porque a responsabilidade com as pessoas, isso é muito importante para que as pessoas entendam. Quando o poder público, ele, por exemplo, tem um serviço de veterinário gratuito ou algo nesse sentido, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização muito grande porque as pessoas acham que aquilo que é o de graça exime elas de qualquer tipo de responsabilidade. Por exemplo, se o camarada tem lá um serviço veterinário que ele pode acessar sem custo, porque o poder público ele faz o de graça para quem não pode pagar. Só que quando o poder público oferece esse serviço, quase que a totalidade das pessoas acham que aquilo é de graça e sem custo. Então, por exemplo, se eu tenho um óleo do meu carro para trocar que vai custar R$400 e o meu cachorro precisa ir no veterinário porque está com a pata quebrada, se eu não tenho e aquela responsabilidade é minha, eu vou deixar de trocar o óleo do meu carro e vou lá para o veterinário para poder arrumar a pata do meu cachorro. Se o poder público tem a possibilidade de fazer de graça, a coisa inverte. Eu vou primeiro cuidar do meu carro e o poder público que cuide do meu cachorro. E se o meu cachorro morrer, a culpa já não é mais minha, eu estou isento, a culpa é do poder público. Isso é que está errado. As pessoas têm que entender. Se você tem uma casa, você paga IPTU, você paga água, luz, senão você perde. Se você tem um carro, você tem que pagar o seu IPVA. E se você tem um cachorro, é como é um membro da sua família. Você tem que arcar com as despesas dele. O poder público entra aonde o cidadão não consegue. Aonde tem a pessoa de baixa renda, aonde tem um animal de rua. Não é de graça para todo mundo. E os países que estão mais evoluídos na causa animal, nenhum deles evoluiu dando nada de graça para ninguém. É botando a responsabilidade nas pessoas. Mas dentro desse aspecto da responsabilidade que tem que ter, né, o poder público, de uma certa maneira, vem apresentando isso, a gente pergunta para você, Flávio, como que está o executivo hoje? Temos aqui o Garbujo representando a secretaria, né? Como que está o executivo hoje nessa premissa na causa animal na cidade de Maringá? As leis que saem da Câmara dos Vereadores e chegam até lá, como que elas estão sendo recebidas? Não, muito bem. A gente tem o Garbujo aqui, que é o secretário, que faz acontecer com as leis que a gente apresenta. E o poder público, obviamente, que ele quer sempre acertar. A gente tem uma certa dificuldade quando se faz uma troca de governo, por exemplo, e o novo prefeito chega com novas ideias, com equipe nova. As pessoas que estão tomando conta daquele cargo, às vezes, não têm ainda um know-how sobre aquilo, uma experiência sobre aquele tipo de cargo, mas é claro que o prefeito Silvio Bastos tem uma vontade muito grande de fazer isso acontecer. Inclusive, lá atrás, quando eu nem vereador não era, eu fazia muito vídeo com o prefeito Silvio Bastos sobre a causa animal. Então ele é uma pessoa que gosta muito, está se esforçando muito. O Garbujo, por exemplo, veio com uma visão muito bacana, é advogado também, a gente consegue conversar sobre legislação e fazer com que as coisas aconteçam. Até dou os parabéns aqui ao Garbujo pelo trabalho que está fazendo. E o prefeito está tentando acertar. Vai arrumando equipe, troca um, troca outro. A gente sabe que tem os acordos políticos. Às vezes as pessoas que entram têm que aprender o trabalho, como é que funciona. O Garbujo já trocou metade da equipe já. Enfim, e por aí vai. A respeito dessas feirinhas que estão tendo. Está tendo as feirinhas aí, todas as
todos os sábados. Ali está sendo essa aceitação da comunidade, que já são quase 15 anos ali, né? Eu estou com o seu Osório já fazem 15 anos, porque é uma feirinha super bem organizada, tem por trás dessa feirinha o apoio tudo do bem-estar animal, da secretaria. Os cachorrinhos, tudo saem dali com direito à castração, só não adota um animal quem não quer, porque a gente já dá com a vacina e o pessoal só tem que levar o animal na época certa para castrar. E tem feirinhas, eu não sei se faz esse trabalho, mas nós ficamos em cima cobrando a castração. Garbujo, com você, como que está a relação legislativa e o executivo na questão aí das leis que chegam até o... Como está sendo a praticidade dela, a questão do dia a dia, da sua implantação? Edilson, nós temos aí uma boa legislação aqui em Maringá, né? Parabéns para a Câmara Municipal por realmente se preocupar com a causa, legislação para doações de empresas para ração, medicamentos na cidade, legislação para punição de pessoas que cometem esse tipo de infração, abandono de animal, maus tratos, e com isso a prefeitura consegue fiscalizar realmente, né? Nós temos feito aí, só esse ano aqui já foram praticamente 10 autuações, né? Quase 100 mil reais de autuação sobre as pessoas. Então a gente tem demonstrado para as pessoas, a gente vai até a casa, notifica, orienta, diz que as pessoas precisam cuidar dos seus animais, da alimentação, dar também os cuidados necessários, levar em veterinário, castrar, vacinar, né, dar alimentação, água, e se não fizer isso, a gente tem que aplicar as infrações sobre as pessoas. A gente não gosta disso, não quer aplicar multa, a gente quer que as pessoas tratem bem. E estava comentando aqui dessa situação, sobre realmente a cumprimento da legislação. E eu queria até lançar uma pergunta aqui, Flávio, né, Maria Marta. Você tem lá um filho, 2, 3, e não resolve não cuidar mais, você abandona ele, joga aí no meio do mato aí, deixa a Deus dará? Animal é a mesma coisa, as pessoas precisam respeitar, tem que ter adoção responsável, né? Se você não quer que tenha um monte de filhote, peça a castração. Maria Marta, nós assumimos em setembro do ano passado e fiz questão de pedir para a nossa equipe estar ligando para todas as pessoas que pegaram animais em adoção no ano passado, né, para que elas pudessem, se elas não fizeram ainda a castração, que elas venham até a secretaria que a gente vai disponibilizar. É isso que a gente quer, realmente levar esse serviço para a população. Então, a gente cumpre a legislação e, quando precisa, a gente procura a Câmara. Olha, tem que mudar, precisamos da legislação, né, nessa parte aqui, vamos acertar esses detalhes para a gente poder caminhar certo. E como está a relação das parcerias com as ONGs e com os protetores independentes? Hoje nós temos aí cadastrado mais de 100 protetores independentes, lares temporários, ONGs. Nós já começamos a visitar esses protetores, esses lares temporários, saber o que eles precisam, o que eles necessitam. Como o município, o recurso não é tão grande, né? A gente faz bastante castração, atendimento clínico hoje, então a gente procura fazer aquilo que é possível. Então a gente tem procurado os protetores, lares temporários, conseguimos ajudar parte desses protetores já com ração, com esse atendimento clínico, castrações, vacinação. Então a gente tem um relacionamento muito bom. Quero poder visitar todos, ver a realidade de todos, né, e estar cada vez mais junto com a Câmara Municipal também, buscando, né, alternativas para a gente conseguir conquistar cada vez mais, né, mais ração, mais atendimento. Essa semana está para ser marcado uma nova licitação para clínicas, atendimentos clínicos, não só durante o dia, mas também no período noturno. E com isso a gente vai ampliar o número de atendimentos. O prefeito Silvio Barros tem trabalhado realmente para melhorar a causa animal, porque ele tem a certeza de que Maringá é a cidade amiga dos animais, a melhor cidade para se tratar dos animais. E uma pergunta que eu faço para Maria Marta aqui. Recentemente uma protetora faleceu e ficaram sem animais.
Pelo que tudo indica, foram todos já adotados, tal. Explica como que está a questão hoje, desses animais aí, que infelizmente a produtora veio a falecer. A dona Helena Ferreira faleceu dia 6 de novembro. E antes de eu entrar, no dia 25 de junho, eu estava no evento Neurogarden, fazendo uma feirinha de doação, e me ligaram, dizendo que ela estava passando mal e que precisava de socorro. Imediatamente eu mandei uma pessoa até lá, chamamos o SAMU, ela foi internada. E dali para frente, até agora, eu ainda tenho animais dela. Estou com 16 animais ainda em lar, mas com padrinhos. Bem-Estar me ajuda com ração, eu consigo doação também, mas a gente ainda está com 16. Mas eram 100 animais. Nós tivemos apoio também do Dr. Carlos Maia, que todo mundo conhece aqui, que se ele fosse cobrar o trabalho que nós tivemos com aqueles animais, seria muito, muito valor muito alto. E se precisar, um contato para que as pessoas adotem esse cãezinho? Sim, é só ligar para mim, ligar para o Bem-Estar, que todos eles estão centralizados em 3 lares temporários, né? E essa semana, inclusive, o Bem-Estar distribuiu uma ração que a UEM fabricou, né? Por sinal, os cachorros tiveram uma aceitação incrível, muito boa. Espero que isso continue, que não pare, que só aumente, porque eu vejo que a preocupação dos protetores aqui em Maringá é com ração, é alimentar os animais, mas não é só isso. Você tem que ficar em cima da vacinação e da castração e alimentação. E tem que ter espaço, né? E a comunidade precisa se conscientizar e abrir mais um pouquinho de espaço para ajudar a prefeitura também. Porque são 430 mil habitantes, se cada um tiver um animal que deixa na rua, onde nós vamos parar? O que eu acho impressionante, Flávio, é o seguinte... nós temos 430 mil habitantes. Aconteceu em setembro, essa fatalidade, com certeza você sabe da questão dessa protetora que morreu e ficaram sem animais. 430 mil. Será que a população de Maringá, a comunidade de Maringá, não consegue captar essa informação para estar presente? Ou será que a divulgação que é feita através do veículo de comunicação, ou seja lá o que for, não chega onde necessário? Por quê? 430 mil para 100 cachorros para ser adotado, 100 animaizinhos? E me explica essa questão. O que está acontecendo para a gente conseguir fazer com que a informação chegue mais precisa à nossa comunidade? A informação, Edilson, ela chega. Eu sempre, quando eu falo de causa animal, eu sou prático e pragmático. Quem é pragmático não tem paixão. Não estou dizendo que não tem paixão pelos animais. Eu tenho que ser prático, porque quem faz legislação tem que ser prático. As pessoas não querem pegar problema dos outros. Nós temos aí várias pessoas na cidade de Maringá que estão em uma situação similar à dessa senhora que morreu, com muitos animais em casa. E nem sempre essa modalidade de ter animais em casa nessa quantidade se traduz em bem-estar desses animais que estão na casa dessas pessoas, né? Então hoje nós temos inclusive uma conscientização do cidadão que eles já estão entendendo que você não pode pegar um animal de rua e levar na casa de uma senhora de idade e deixar para ela cuidar, né? Às vezes a pessoa vai lá e deixa um dinheirinho para aquela senhora lá que sequer dá para comprar um saco de ração e deixa um cachorro lá achando que está fazendo um grande negócio. E não é isso, né? Então as pessoas estão se conscientizando disso. Então é muito difícil você pegar, por exemplo, 100 animais e arrumar 100 pessoas a toque de caixa que querem adotar. Se fosse fácil assim, não tinha criança no abrigo de criança, né? Enfim, mas a gente tem que ser prático nessas situações. Então, essas situações esporádicas de pessoas com muitos animais em casa, elas estão gradativamente diminuindo. Também é claro que as pessoas estão ficando com mais idade, as pessoas já estão entendendo que não podem ficar jogando mais animais na casa dessas pessoas, e isso aos poucos vai acabando. A gente entende também que as adoções para o município são muito grandes. Só que quando você tem, por exemplo, uma adoção de um filhote, ele vai rápido. Um cachorro adulto já não adota. O idoso, então? Um idoso, então, aí é que não vai mesmo. Cachorro, tem até preconceito com cor de cachorro, né? Os cachorros aí que são, por exemplo, mais escuros, eles ficam mais tempo para ser adotado, né? Então, eu tenho até dados sobre isso aqui, é interessante dizer. Então, as pessoas, não é que falta a humanidade das pessoas, as pessoas não querem abraçar problema alheio. Isso aí é fato. Porque quem abraça o problema de terceiros é a prefeitura. Ela está aí para isso, mas ela não consegue fazer todo o trabalho. Por isso que quando as pessoas são conscientizadas,
né? Até aquela pessoa que tem a consciência de falar, olha, não quero ter um cachorro na minha casa, ela também está fazendo um benefício para a sociedade. Se você não pode ter um cachorro, não tenha. Antigamente, quem é um pouco mais antigo de Maringá, se você pegasse, por exemplo, no Maringá Velho, se você visse naquela praça do Maringá Velho, lá do 7 de setembro, à noite, nós tínhamos um amigo nosso que era o Adorno, que levava comida para os animais na praça ali, e tinha tipo 80, sei lá, 90, 100 animais de rua. Você andava na Avenida Brasil tropeçando em cachorro. Hoje não tem, né? Hoje você encontra esporadicamente no bairro. O que dá mais problema hoje são as pessoas da periferia que deixam o portão aberto e deixam o cachorro para rua, né? Voltinha. Aí dá a voltinha. Aí na voltinha acaba cruzando, porque o cara não castrou. Na voltinha tem um atropelamento e vai desembocar lá no bem-estar animal e vai ligar brabo querendo que resolve o problema dele, enfim. Então a gente precisa o máximo possível informar as pessoas, dando responsabilidade para o cidadão que as coisas vão mudar. Então é muito difícil quando a gente fala, puxa vida, morreu alguém com 100 animais, vai colocar onde? Não dá. E a prefeitura, ela não pode abrir um quadrado lá e botar 100 cachorros dentro. Se A mata. prefeitura, primeiro que se mata, segundo que a prefeitura tem que ter as regras conforme o Conselho de Medicina Veterinária, ou seja, cada cachorro tem que estar numa baia individualizada, tem que ter um tratamento especial, são 24 horas de veterinário quando você tem um animal que você está abrigado no... E a prefeitura é outra coisa, ela não pode do nada fazer isso. Uma estrutura para 100 animais feita pelo município vai custar no mínimo uns 2 milhões de reais só de estrutura, fora o pessoal que vai tomar conta. Então não é tão simples assim essa conta. E as pessoas não entendem isso. Do mesmo jeito que quando a gente acabou com as carroças em Maringá, as pessoas, mas você vai tirar o emprego das pessoas. Primeiro que as pessoas foram para o outro lado trabalhar. As crianças que estavam lá voltaram para a escola, né? E um cavalo, quando um carro batia na pata de um cavalo, hoje um veterinário só para olhar para o cavalo é 2 contos, né? Então não tem como uma pessoa de baixa renda andar com um cavalo na rua, na cidade, puxando carroça. É inviável economicamente. Então as pessoas começam a se conscientizar e entendem que aquilo é errado. Só que essa conscientização, ela demora tempo para acontecer, né, Garducho? Vamos então ao Garbucho, né? Essa é a questão do tempo. Parabéns ao Flávio, que demonstrou muito bem e com propriedade a questão da dificuldade, né, que tem. Mas a gente está falando de uma cidade que tem uma estrutura já montada. O Garbucho é o seguinte: a gente vê muito acontecer nessas feirinhas de adoção, né? E nos bairros tem também essas feirinhas de adoção com tanta frequência, porque parece que em muitos momentos poderia até fazer essa pergunta para a Maria Marta, mas eu quero fazer para você. Como que a prefeitura faz essa escalação das feirinhas de adoção? A gente procura fazer as feiras em locais que dá bastante pessoas, circulação de pessoas, né? A gente tem feito na Catedral, lá no Catuaí, no Açaí, no Parque do Ingá também, ali também tem feito também, onde está bastante circulação. Nos bairros, a gente começou a identificar onde tem o maior número de animais de rua, o maior número de problemas, falta de castração. Então, nos bairros, a gente tem procurado levar conscientização. A gente leva a cartilha, leva os panfletos, dizendo como que as pessoas têm que se comportar. Vai ser com o seu animal? Tem que estar na guia, tem que caminhar com ele, justamente pelo que o Flávio comentou. O animal sem a guia, ele não tem raciocínio, né? Então, de repente, do nada, ele pode atravessar na frente de um carro, ser atropelado e gerar, né, gastos aí para o seu tutor, se não tem para o município. Então, a gente leva essa conscientização de que tem que vacinar, né, de que tem que se castrar, não pode deixar animal na rua, né, não pode causar maus tratos aos animais. Então, o Bem-Estar faz esse tipo de trabalho de conscientização e também as feiras. Nesse próximo final de semana, nós vamos ter o evento na parte da manhã, domingo, né, lá no pessoal do Montirô, e também vamos ter no Maringá Mais Cidadania. Vamos estar lá também fazendo cadastro das pessoas que queiram castrar seus animais no Castrapet. E na parte da tarde, aqui na Catedral, nós vamos ter a feirinha de animais adultos. Né? Aqueles que queiram, são animais bonzinhos, animais já prontos, né? Não fica comendo chinelo, não vem atrapalhando, são animais que já só precisam de amor, carinho e amor. Deixa eu falar. Pode falar, Maria Marta. Eu tenho vários anos de experiência como protetor animal. Agora, esse caso dos 100 animais dentro de uma casa onde essa senhora morava. Uma casa que já estava quase caindo em cima da cabeça dela, né, Garbucho? Estava telhado vindo abaixo. Os cachorros ficam numa situação, aí eu quero
dar razão para o Flávio quanto ele sempre foi contra abrigo. O abrigo, se você fizer 10, aqui em Maringá vai lotar os 10. Porque o pessoal vai saber, eu não quero mais, eu vou jogar na rua, porque a prefeitura vai pegar. Então, eu vivi dentro dessa casa problemas que, como protetor, eu não tinha encarado. Os cachorros ali, às vezes, comiam uma vez só por dia, quando comiam. Porque o bem-estar levava ração, eu mandava ração, mas nem todos, num número de 100 animais, conseguem se alimentar juntos. Os menores não conseguem ter acesso à comida, os grandes não deixam. E eles hoje estão em lares temporários, os 16 que sobraram, e agora que eles começaram a verificar que eles não vão mais passar fome. Eles estão ficando calmos, educados, eles não tinham atenção, eles não tinham carinho. Então, era só um lugar onde eles viviam. Então, o cachorro ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, ele não precisa de espaço, ele precisa de gente perto e gente que goste deles. Ô, Só Edilson, isso. até queria fazer observação. Esse nosso mundo, ele tá um mundo muito consumista, né? Tudo é descartável. E até na última feirinha que a gente teve, né, veio lá uma criança, pai, leva esse cãozinho, era um animal pequeno, né, um filhotinho, mas falei, Sim. faz poucos meses que eu te entreguei um, né? Você não pode trocar de animal assim, cansei desse, agora pega outro, né? Então, as pessoas estão ficando mais conscientes, Cresceu. né? Nesse sentido, as pessoas e precisam ser conscientes, responsáveis, né? Adotou, tem que ser até morrer. Aí Não é depois 2 sim dias. adota outro, né? Então eu achei interessante o pai, né? Porque hoje tem muito filho que manda no pai, né? Inverteu-se os valores. Mas o pai foi, não, você não é descartável, não. Você vai cuidar desse até ele morrer. É essa importância de ter a consciência, né, Flávio? Isso que tem que. É aí Pois que é. a escola tem que entrar. Exato. Tem até uma passagem que eu falo no livro aqui. Hoje, o Conselho de Medicina Veterinária mudou. A gente falava o dono do cachorro, o proprietário do cachorro, depois passou a ser o tutor do cachorro, e agora o Conselho fala que a gente tem que falar que é o responsável pelo cachorro, né? Pelo animal, o gato, enfim. E é interessante, porque até a gente falar isso aqui, é o seguinte: você tem algumas perguntas que você tem que fazer antes de adotar um cachorro. Primeiro, você vai ter tempo para ficar com esse animal, pelo menos um pouquinho? Você tem um espaço físico? Você tem dinheiro para manter esse animal sem precisar da prefeitura? Porque tem gente que vai adotar 1, 2, 3 animais, mas depende da ração da prefeitura. Quando o animal fica doente, que a prefeitura paga, aí não adianta, né? Um animal você tem que ter a sua responsabilidade. A prefeitura está aqui para entrar nos casos onde a pessoa que não tem condição, que está em estado de vulnerabilidade, a prefeitura vai ajudar, ou então os animais de rua. A gente não pode confundir as coisas. Então você que vai adotar um cachorro, não faça por impulso, não adote porque o seu filho pediu, não adianta chegar com criança. Eu vejo muito na feirinha, Garbojo, o cara chega com 2 filhos, então tá bom, a mãe e o pai vai levar, hein? Mas só que quem vai cuidar do cachorro é você. Isso não existe, né? A criança não vai cuidar do cachorro, ela vai no máximo ensinar pra brincar. ele. Então, vamos parar com isso, tem que ter consciência. E tem muitos animais que são adotados que ficam em casa em condição ruim. É o mesmo passo que eu vejo alguns municípios cair na besteira de querer pagar para a pessoa adotar um cachorro. Então, vamos pagar aqui que você vai pagar menos IPTU, você vai ganhar alguma coisa da prefeitura. Então as pessoas adotam só por conveniência, o cachorro fica trancado em casa, o cara amarra no fundo do quintal para ninguém ficar vendo, nem denuncia no tempo que ninguém enxerga o cachorro, e isso não adianta absolutamente nada. Então, cachorro é para quem tem condição e para quem quer ter cachorro. É igual gato. Se você tem gato, mantenha dentro da sua casa. O pior erro que a gente vê aqui é a pessoa que cria gato solto. Aí o gato é atropelado, a pessoa não tem dinheiro, recorre à prefeitura e vira aquela bola de neve, né? É a chamada transferência de responsabilidade. É isso aí. Exatamente. Mas Maria Marta, eu gosto de conversar com a Maria Marta, gosto de vocês também conversar, mas ela é psicóloga e ela tem uma fala muito bacana a respeito da importância do animalzinho na criança, com a criança. Fale para nós aí. Eu fui uma pessoa que conseguiu ter o primeiro animal com 22 anos, porque ninguém deixava eu pegar um bichinho. Eu trazia da rua. Só que eu chegava em casa, quando eu voltava do colégio, cadê meu bichinho? Já tinham levado para o sítio. Então, eu tive que aguentar isso. Mas quando eu fiquei independente, a primeira coisa que eu fiz, eu fui adotar uma vira-latinha. Então, eu acho muito importante isso para a criança. Então, eu sou a favor de que na escola também faça parte do currículo a educação para as crianças.
Hoje, você vê, às vezes, dentro de escolas aqui, de município, diretor que percebe que tem um cachorro lá dentro, já liga para recolher. Quer dizer, quantas pessoas não estão trabalhando dentro daquela escola e ninguém tem a capacidade de levar um cachorro um dia para casa, para depois ver o que, que vai se fazer. Eu fazia esse trabalho em São Paulo, na Zona Leste, onde eu era diretor de uma escola com 4.500 alunos. Os alunos do período da tarde, que era criança de quinta, sexta e sétima série, todo dia apareciam com um filhotinho dentro da mochila. E eles sabiam que de terça e quinta eu entrava mais tarde. Então, o que, que eles faziam? Eles ficavam oriçados dentro da sala de aula, esperando eu chegar para me mostrar o filhote, para ver o que, que eles iam fazer. Achavam no lixo, acharam em caixinha de sapato, e a gente ensinava na escola, desde aquela época. Se trouxe o cachorrinho aqui, daqui da escola ele vai ter que sair com o dono. E nós nunca fomos atrás de ninguém para pegar o cachorro na escola. Hoje em dia eu fico brava com amigas minhas professoras que me ligam. Ai, tem um cachorro aqui dentro, não tem como fazer alguma coisa? Falei, mas espera aí, vocês também não estão fazendo parte do programa de criança, os animais dentro da escola? Gente, quantos professores tem aí? Quantos funcionários? Não tem como um filho de Deus levar o bichinho para casa? Se reunia aí, comprar ração, dar vacina, levar na feirinha de doação? Eu falo que a minha casa é um puxadinho do bem-estar, porque todo santo dia é pedido de ajuda. Mas tem uma outra curiosidade da Maria Marta, que vai falar agora da importância do animalzinho para as crianças autistas. Foi uma briga que eu comprei, que muita gente acha que criança excepcional não pode ter um animalzinho. É aquela conscientização que tem que vir da parte dos pais. Toda criança pode ter um animalzinho, mas só que ele tem que ter a educação, a orientação para saber. Na minha família, as crianças sempre têm um animal, mas é ensinado para eles a responsabilidade. Depois de uma certa idade, eles que vão fazer a limpeza da caquinha, né? Vai dar a vacina, dar a castração, mas a responsabilidade do dia a dia, ele fica em supervisão dos pais, mas eles têm que ter a responsabilidade de se envolver. Um animalzinho dentro de casa, ele traz muita alegria, mas você tem que ficar de olho na criança para ver os comportamentos, porque o cachorrinho, o coelhinho, não é brinquedo. A criança pega de qualquer jeito, deixa cair, né? Já vi isso acontecer, criança com problemas, que aperta o cachorro demais, tanta vontade de ter, né? Mas tudo é questão de educação, tem que ter orientação, senão não dá. E para as crianças autistas? Para o autista é uma outra fase. A criança autista, ela é muito especial. Eu trabalhei com criança autista 22 anos. A criança autista, hoje em dia, ela está um pouco meio que deixada de lado. Então, por quê? Falta de preparo dos professores, falta de assistência do município para poder pôr dentro da escola os elementos que faltam na sala de aula. Eu trabalhei com criança deficiente mental, deficiente visual, deficiente auditivo e autista. Eu tive crianças autistas que entraram comigo no prezinho e saíram no terceiro colegial, na mesma escola. E eu te digo uma coisa, são crianças que precisam de muita atenção. Na área de educação, eu fiz todos os estudos que eu precisava. Então, uma vez aqui em Maringá, me ofereceram a Secretaria da Educação. Eu falei, não, não quero. A pessoa se assustou, falou, você não quer? Eu falei, não, não quero. Porque a linha de administração de escola que eu tenho não é a mesma que tem aqui. Então, eu ia comprar uma briga para o meu lado. Então, eu preferi dizer não. Eu gosto de fazer aquilo que eu sei. Quero saber onde que eu estou pisando. E o autismo, ele é sério, ele envolve a família. Você vê muitos casais se separando porque nem os pais têm condição de assumir uma criança autista como tem. Falta de consciência, falta de estudo, falta de preparo. Todo mundo quer o filhinho perfeito. O filhinho problema já fica para lá, né? Flávio, recentemente nós tivemos casos aí como o Orelha, né? Não só o Orelha, mas vários orelhas que aparecem pelo Brasil afora. Foi o pior. Como que a gente pode conscientizar? É algo assim absurdo.
evidente que é fora do normal, né? Mas gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, né? Pegando o caso orelha e estendendo para toda a questão do respeito que nós devemos ter com os animais. O respeito aos animais é algo que é novo, né? Se a gente voltar no tempo, eu sempre faço uma analogia aqui onde eu vou, se a gente voltar 15 anos no tempo, por exemplo, 20 anos, quem gostava da causa animal e cuidava de animais era taxado como uma pessoa doida, idiota, sei lá, né? Tem o que fazer. Mas pessoas pensaram diferente e conseguiram mudar a realidade. Vou puxar um pouco para cá. O nosso meio ambiente, por exemplo, ele só foi ser sujeito de direito em 1998, né? Com o nosso código que veio para cá de crimes ambientais. Antes disso, o meio ambiente sequer era sujeito de direito. Então as pessoas pensaram diferente e mudaram. Lá naquela época tinha os ecochatos, né? Que a gente falava, mas os caras são ecochatos, né? Hoje a gente sabe que eles têm razão. Se a gente deixasse o mundo esculhambar, estava ferrado. Há 90 anos atrás, as mulheres não tinham direito a voto. Pessoas pensavam diferente e mudaram. Vamos lá, voltar para trás aqui, né? 200 anos, a gente tinha escravos no Brasil. Olha só aqui. Hoje é inconcebível, né? Há 500 anos era o índio que não era católico, matava o índio, enfim. Então a sociedade ela vai avançando e as pessoas também têm que avançar. Só que às vezes a gente tem que puxar um pouco o freio de mão nessa mudança de comportamento. Nós temos alguns casos na internet que as pessoas estão extrapolando um pouco, as pessoas não sabem nem se realmente o caso aconteceu, as pessoas estão colocando o rosto das pessoas na internet dizendo que maltratou o animal, que fez isso ou aquilo, só que não estão fazendo por compaixão ou por dó daquele animal, estão fazendo para ganhar likes na internet. Uhum. Então tem casos que sequer tem comprovação, que as pessoas não sabem o que é que aconteceu e estão jogando tudo na mesma vala para ganhar like. Isso é muito ruim, porque já teve gente já que apanhou na rua e já foi linchado por conta disso. Então a gente tem um pouco de juízo. Quem é advogado, por exemplo, jamais faz uma acusação dessa. Eu jamais coloco a cara de ninguém na internet sem ter a total confiança de que aquilo é um fato verdadeiro ou não. E isso está levando a causa animal para um lado meio esquisito, que as pessoas estão gostando mais da espetacularização do que da política pública de fato bem feita. E isso é muito ruim no fim das contas, porque aquele que briga mais, aquele que xinga mais, aquele que aponta o dedo para mais pessoas, está tendo mais relevância do que as pessoas que falam de políticas públicas que realmente resolvem, né? Eu sempre falo, e até conversava com o Garbucho sobre isso, as leis que a gente fala, o que tem nesse livro aqui, por exemplo, a gente fala de política pública, que é mais ou menos como fazer obra de saneamento básico numa cidade. Ou seja, se você não tiver uma rede de esgoto numa cidade, o cidadão ele fica doente e toda a corrente se quebra. Só que, quando ele faz a rede de esgoto, ninguém bate palminha para ele porque está debaixo da terra. Ninguém vê. O que resolve é o saneamento básico, que são as políticas de base. Só que as pessoas não aplaudem. Por quê? Porque não entendem. É muito mais fácil o cara que vai lá e aponta um cano de esgoto quebrado do que o prefeito que faz toda a tubulação de esgoto para as pessoas não ficarem doentes. Então, tudo isso, até trouxe uma corrente aqui para exemplificar, onde eu vou, eu falo isso. As pessoas têm que começar a entender que a sociedade é como uma corrente, tá? Como é que a gente consegue saber a força de uma corrente? É pela força dos seus elos. Você pode ter uma corrente de aço, dessa grossura cada elo assim, se ele tiver com o elo quebrado, ele não puxa nada. Essa correntinha minha aqui, feita de juta aqui, ó, ela é muito forte. Por quê? Porque ela tem os elos íntegros. Então, se você, por exemplo, pegar na sociedade o elo da educação e esse elo estiver quebrado, ele não puxa o elo seguinte, que é o elo da saúde, porque a gente tem dados técnicos que quanto menor a instrução da pessoa, menos acesso à saúde ela tem. Se o elo da saúde está comprometido, ele estraga o elo seguinte aqui, ó, que é o elo da economia, que é o elo do trabalho. Se o elo do trabalho está arrebentado, o Garbucho sabe que estoura no elo da segurança pública. Sem a segurança pública, estoura no elo do lazer. Sem o elo do lazer, o cara não volta lá atrás, não tem educação, não volta a trabalhar, enfim. Está tudo interligado. E hoje a sociedade que quer aparecer e quer ganhar like, ela quer focar numa coisa só. Ela não quer a resolução e a integridade da corrente. Ela quer apontar os defeitos da corrente e tem muita gente que torce para que a corrente quebre, para que dê errado, porque se continuar dando errado, ela está indo bem. E se por acaso acabar o problema, as pessoas acabam perdendo seus seguidores aí. É como muita gente que trabalha na área da segurança pública, tem muita gente que torce para dar errado e não faz absolutamente lei nenhuma para mudar a segurança pública do país. Para quê? Porque se o problema acabar, acaba também o discurso dessas pessoas. Sabe o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Esquecer delas. Não dá atenção. Eu também acho, né? Mas a gente responder é dar atenção para a parede. A crítica é viável, sempre. Sim. Mas não a crítica vazia. Tem a crítica com solução, né? Mas tem gente que só vive para criticar. Garbujo,
é a questão das políticas públicas, né? Como que o senhor está vendo as políticas públicas que está sendo feita aqui na cidade de Maringá? No que diz respeito, né? O Flávio Mantovani mostrou muito bem a ligação da corrente, parabéns. Mas no que diz respeito à questão causa animal. Olha, Maringá tem se preocupado cada vez mais, acompanhando aí, né, as mudanças do mundo, de implementar cada vez mais políticas públicas. Porque nós precisamos trabalhar não só, né, na causa animal, mas também na saúde, sempre no coletivo. Se eu ficar resolvendo particularidades, um caso esparramado, eu acabo deixando de atender no coletivo. Então nós precisamos sim políticas que atendam no geral, né, para que realmente possa resolver. E tem sido implementado, olha só aí, hoje, né, Maringá com mais quase 10 mil castrações por ano. Maringá nós chegamos a atender por dia em torno de 40 animais atropelados, doentes, com problema. Então, se você somar aí por semana, né, são 40 vezes 7 dias, dá quase 300 animais por semana, dá 1.500 animais por mês. Aí um dá errado, você não presta. Às vezes um que você escapa, Sem mas assim, a funcionar, gente tenta sem carro. buscar até esse um que escapa, sim. Então, por isso, com essas políticas públicas. E assim, uma gestão vai fazendo, a outra deve melhorar cada vez mais. É isso que a gente busca, sabe? Políticas públicas, né? Castrações, vacinação, clínicas de atendimento, né? Já estamos com esse processo de licitação já para ser marcado, já estamos com o edital também para construção e para implementação de hospital municipal veterinário, para realmente atender melhor a nossa comunidade. O prefeito quer atender melhor os animais, né, em respeito às pessoas, e é para isso que a gente está aí, né, fazendo programas, colocando a disciplina de bem-estar animal dentro do currículo do ensino municipal. As escolas vão dar, sim, né, aula de bem-estar animal para as crianças. Porque é mais fácil você trabalhar a criança, fazer a criança aprender, porque nós velhos, de cabeça dura, já não vai mais. Mas a criança, ela cobra o pai, cobra a mãe, né, ela realmente faz acontecer. Então, várias medidas nesse sentido de implementar cada vez mais políticas de resultado para atender a coletividade. Eu tenho certeza que, né, Maringá vai cada vez mais avançar. Fizemos com que tivesse Maringá primeiro o cão servidor, um cão que trabalha, né, não recebe nada, mas é o cão servidor. Agora trabalhando, você falando da questão do autista, em preparar animal para colocar nas salas de aula, para ele ir lá cuidar daquela criança que é autista. Então, assim, está tendo uma preocupação, sim, e programas, projetos para melhorar cada vez mais. Eu queria agradecer a sua presença aqui, não estou encerrando, mas estou agradecer a sua presença, estendendo aqui agradecimento ao prefeito de Maringá, você representando aqui, ao Silvio Barros, um abraço ao Silvio Barros, a Sandra Jacobós, mas você citou há pouco a questão do hospital, né? Ainda nessa gestão, eu quero um furo. Ainda nessa gestão, você está falando para o jornalista? É agora, meu amigo. Flávio, ajuda ele. Vai lá, essa gestão? Nós já fizemos o edital, encaminhamos para a prefeitura, está sendo feito análise jurídica, mas o prefeito tem interesse sim de implantar. Nós temos hoje a clínica. A clínica ela atende, né, uma boa demanda. Nós estamos contratando 2 clínicas para melhorar o atendimento, mas o ideal hoje para nós é realmente que tenha hospital veterinário municipal. E com certeza a gente vai conseguir atender mais, e aí é 24 horas mesmo. Você acha que eu não vou trazer o legislativo junto? Ainda nessa gestão, Flávio? Não sei, aí é poder executivo, não sei. Mas tem que ser a lei do legislativo, né? Vamos lá. Eu trato sempre com muita responsabilidade essa questão de hospital público. Por exemplo, Maringá hoje atende para pessoas de baixa renda, inscritas no CRAS, faz atendimento veterinário gratuito. Se você monta um hospital público, o atendimento público de qualquer órgão da prefeitura ele é universal. Atendimento universal quer dizer o quê? Qualquer pessoa chega lá tem que ser atendida. O Hospital de Curitiba enfrenta esse problema, o Hospital de São Paulo enfrenta esse problema, e a gente sabe que tem isso. Mas, todavia, assim como eu faço no livro também, o hospital público ele é o último dos passos que se faz numa cidade. Ou seja,
Você tendo um conselho atuante de bem-estar animal, você tendo uma lei de maus tratos muito bem feita, você tendo um programa de castrações igual nós temos, as escolas ensinando, aí você, adoção, aí depois você tem um hospital, você consegue reduzir a demanda. Agora, o que acontece? Se você pegar em alguns movimentos em lugares em São Paulo, por exemplo, entra no Reclame Aqui e bate lá, hospital público. O cara, eu tô com o meu cachorro aqui e faz 30 dias que eu tô esperando um atendimento, o atendimento não sai, o cachorro tá com a pata quebrada. Fica fila, Aí você entra na todo internet dia. para buscar o nome do cara tá fazendo churrasco lá e bebendo cerveja. Ou seja, é legal, mas tem a parte ruim. Então, por isso que um hospital público tem que ser colocado com muita responsabilidade e com muito ensinamento para as pessoas terem essa conscientização. O de graça é complicado, né? Mas a gente tem que fazer. Óbvio, eu tenho certeza que o prefeito Silvio Barros vai fazer, que é um desejo dele, que é colocar essa estrutura que hoje já tem em clínicas terceirizadas dentro de um ponto específico de fácil acesso à população, né? E eu tô aqui para tentar ajudar e falar para o povo como é que funciona certinho, que é para gente não estragar o que foi feito, né? Ó, Maria Marta, eu tentei, né? Você viu, né? Não foi por falta Não, de tentar, de mas tentar, tá né? certo. O povo tem que conscientizar disso. No momento, quanto mais clínicas fizerem parte desse trabalho, entrar nesse projeto, né, com a secretaria, vai estar facilitando, porque um hospital, além de ser bem mais caro, vai ser mais demorado. Então, enquanto isso não acontece, vamos fazer contrato com clínicas. Maria Marta, fale do seu sentimento de ser uma protetora. Olha, eu sempre gostei de bichinho, eu vou continuar gostando. Eu gosto mais de bicho do que gente e me dou muito bem com eles. Eu tenho 3 vira-lata dentro do apartamento, tinha 4, sou síndica, ninguém tira nenhum dali. Já tive problemas com amigas ricas desses condomínios chiquetes. Flávio já fez até reunião na 15 de novembro, né? Que chegaram lá, disseram que não podia, que tinha que entrar no colo. Então, eu acho assim, o animal, ele tem que ser recebido e ele tem direito. Depois que ele entrar lá no condomínio, eu quero ver ninguém tirar, né? Não tira. Se for meu, não tira. Porque não tem lei para isso. A convenção hoje, qualquer advogado bom derruba. Então, eu acho muito importante, inclusive até para a saúde das pessoas, ter um animal. Um animal, ele evita muita doença, ele traz um relacionamento melhor dentro da casa, ele faz a pessoa ser mais alegre, mais feliz. Então, eu acho que todo mundo tem direito e deveria ter um animalzinho. Seu próprio bem. Mas eu também concordo. Flávio, seu sentimento, claro que você trabalha com leis para todos, aqui como o programa é Causa Animal, o seu sentimento de estar participando sempre da causa animal. Como você se sente? Eu sou muito feliz com a causa animal porque eu acompanhei a evolução de lá para cá, né? Essa mudança de comportamento, essa mudança de pensamento, e a gente conseguiu provar por várias vezes que isso é benéfico para toda a sociedade. Então, quando você fala em causa animal, a gente não está falando só do animal, a gente está falando de todo um contexto, né? Assim como o fim das carroças fez com que as crianças voltassem para a escola, a fiscalização, quando ela é feita numa casa, ele nos dá um alerta aqui. Quando tem um cachorro precisando, que está em dificuldade ali, está em estado precário, você pode saber que aquela família também está. Ele é um alerta. Então tem uma teoria que fala até que é a teoria do elo. E tem essa corrente que faz essa ligação. Então, tudo que está interligado com a causa animal, eu sou muito grato e feliz pelo apoio de produtores como a Maria Marta, de estar ao lado de pessoas como o Garbujo, que é um advogado, entende da coisa, que é fácil para a gente conversar e fazer o entendimento para que as coisas aconteçam. Então, eu sou muito feliz com o que nós temos hoje na cidade. É claro que a gente fica chateado, que às vezes tem pessoas que pensam de uma outra maneira, que às vezes acabam até entrando em atrito com aquilo que já foi feito ou aquela maneira de fazer a causa animal sob viés da política pública. Mas eu entendo também que são duas situações distintas. O emergencial, que as pessoas fazem com paixão, e a política pública. As duas têm que andar junto. Agora, a gente não pode anular o encanamento de esgoto do saneamento básico a troco de outra coisa, né? Tudo tem que seguir nesse padrão. Pode até pensar diferente, mas que seja proativo. Sempre é importante isso, né? E tem que ter uma sequência. Aquilo que está dando certo, mudou a administração, mudou o governo, mudou o prefeito, dá sequência, gente. Fica mais fácil o trabalho para quem vem, que chega.
E falando em chega, tem uma pessoa que chegou faz 6 meses, está na secretaria, e vai falar o sentimento de estar aí na secretaria, trabalhando com bem-estar animal. Fale desse sentimento de estar participando nesse momento, Garbujo. Existe um sentimento de gratidão, de poder estar fazendo algo realmente que vale a pena. Algo pelas pessoas que não têm voz, não têm vez, né, dando continuidade e melhorando. É isso que a gente busca, trazer melhores condições para a população que não tem, né, condições, de repente, para fazer o serviço particular, né, de fazer por sua conta, da gente poder chegar lá e atender. E é o que a gente quer, uma cidade cada vez melhor, né, e por isso que a gente está aí hoje à frente da secretaria, trabalhando com toda a equipe, junto com o Poder Legislativo, né, junto com o prefeito Silvio Barros, né, fazendo com que as políticas públicas cheguem àqueles que necessitam. Aproveitando suas considerações, fale para a comunidade o que você quiser, meu amigo. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, a você, toda a sua equipe, população que vai estar assistindo aí essa live, dizer que o Bem-Estar Animal Secretaria está lá na Avenida Centenário 449, de portas abertas para receber você, para você ir lá conhecer o nosso trabalho, e estamos à disposição para fazer o melhor para o Maringá, né, através do nosso prefeito Silvio Barros. Deixa eu só fazer uma perguntinha. As inscrições para o Castra Pets foi prorrogada. Ela vai até segunda ou termina amanhã? Provavelmente nós vamos prorrogar ainda até a semana que vem. Quer dizer, Ainda temos algumas vagas para preencher e estamos tentando ver com o governo do estado se ele dá um pouquinho mais para a gente, né? Se a gente conseguir mais, aí umas 200, 300 castrações, então vai ter mais oportunidade. Nos procure, a gente vai estar divulgando nossa rede, acompanhe lá Bem-Estar Animal, né? Tanto no Instagram, Facebook, e você, para fazer para o Castra Pet, você tem que ir lá na nossa secretaria. Para fazer o PETS, né, você pode fazer pelo aplicativo. Bom, só falando de datas, então, até o final do mês de março, a possibilidade está funcionando. Isso, até semana que vem a gente vai estar fazendo inscrição ainda. Das 8h30 às 16h. Das 9 às 16 estamos fazendo. E onde fica o endereço, repetindo? Avenida Centenário 449, pertinho da rodoviária. Pertinho, gente. Legislativo, Flávio, fale para a comunidade. O pessoal quer te ouvir agora. Muito bem. Vai lá. Estamos à disposição, agradeço aqui, você, Wilson, né? Claro, sempre aí falando em nome da comunidade. Eu que já participei desse programa aqui quando era lá embaixo na igreja lá. Belos tempos. Eu casei lá, né? Então, para a gente é um prazer muito grande sempre estar falando aqui desse tema que tanto nos agrada, que é a causa animal. Um tema que a gente trata com responsabilidade, que esse sempre foi o nosso lema, para que as coisas funcionem. E essa interação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, com os protetores e com a comunidade, é o que faz a causa animal em Maringá ser tão forte. E é claro que para as pessoas que moram na cidade de Maringá, às vezes o santo de casa não faz milagre. Mas quando eles vão para outras cidades, para outros estados e veem a realidade que tem em outros lugares, os caras dão valor no que tem aqui, né? Porque se a gente fizer um comparativo há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não tem absolutamente nada a ver do que nós temos hoje vivendo aqui na cidade de Maringá. Então a gente vive um momento muito bom na causa animal, problemas sempre vão ter. Como eu disse aqui, se tem problema na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, aqui em Maringá vai ter também. Não tem como falar que vai zerar os problemas. Então sempre a gente vai ter problemas, mas é inerente à nossa sociedade não conviver com os problemas. Aqueles problemas que não se acabam, que vão surgindo, a gente tem que se unir, dar as mãos e resolver, porque é isso que a comunidade espera. Pode te fazer uma pergunta? Deve. Quando nós começamos, falo nós porque eu estava junto, Ulisses deu carta branca, né, para a causa animal. Eu não conhecia a administração de outro prefeito. Eu vim de São Paulo, já embarquei com Ulisses. E, de cara, a gente estava indo tão bem, aí nós pegamos de cara uma pandemia pela frente. Aí já deu uma atrapalhada legal. Nós ficamos 2 anos sem uma reunião no COBEM, que era um órgão que estudava tudo, que analisava, né? Trazia os projetos, analisava, voltava. E foi dentro do COBEM que saiu o primeiro regimento interno da cidade de Maringá. A equipe toda ali estudando e conseguimos que fosse instituído, né? Mas você acha que se não tivesse tido a pandemia, a causa estaria um pouco mais adiantada?
Não sei, a pandemia ela deu uma freada, então até os abandonos diminuíram na pandemia, né? O cara não saía de casa nem para abandonar cachorro, né? Então, a legislação que a gente fez, ela já avançou bastante. Eu acho que em termos legislativos, inclusive a gente estava no conselho hoje aprovando, salvo engano, umas 6, 7, 8 leis ainda para a causa animal, mas não são leis novas, como eu vou dizer assim, com temas novos, são leis de ajuste nas leis que já tem, né? Então a gente já avançou de certo ponto na legislação aqui em Maringá, que o que a gente precisa não é avançar na questão legislativa, mas sim nos aparatos para que essas leis sejam cumpridas. Vou dar um exemplo aqui. O Garbucho está precisando de mais fiscais lá na Secretaria de Bem-Estar Animal. Sem isso não funciona. A prefeitura já tem, já feito já vai chamar esses novos profissionais, já fez o concurso, então já tem essa previsão de colocar mais pessoas, porque o bem-estar animal de Maringá, se ele tiver mais fiscalização, tiver as clínicas funcionando a contento, e tiver um bom atendimento para as pessoas, não tem muito mais o que se inventar na cidade de Maringá, né? É só seguir. Então é só seguir adiante. A gente não tem onde você fazer uma receita diferente daquilo que são as políticas públicas de base que a gente fala. Conselho para sentar com a população, eu quero saber, a lei de maus tratos com fiscalização, a castração de animais e ensinar as crianças nas escolas. Daqui para frente, que é o emergencial, é que quando você faz isso, às vezes você não precisa montar abrigo público, às vezes você não precisa montar hospital público, quando você trata as políticas de base com muita responsabilidade. Eu tive hoje, por exemplo, na cidade de Paissandu, o prefeito me chamou lá, isso foi em 2021, acho que era, né? Isso aí estava na pandemia. Eu falei, eu estou assumindo agora o mandato, eu preciso montar tudo da causa animal aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é um abrigo. Eu falei, bicho, não faz. Primeira coisa, prefeito, segue os 5 passos aqui. Vamos fazer o conselho, vamos castrar, vamos ter atendimento veterinário. E hoje eu tive o grande prazer de estar lá em Paissandu, o convite do prefeito, para inaugurar a sede do bem-estar animal. Então lá você tem veterinário, local de passagem para cachorro, uma clínica veterinária montando bonitinha. Melhorou bem. Enfim, a cidade avançou e andou sem estragar o resto das coisas. É claro que o emergencial é importante, só que sem as políticas de base não adianta. Né? É igual você pegar uma criança, deixar ela fora da escola a vida inteira e depois que ela cometeu alguma coisa de errada quando tiver adulto, você fala, mas a culpa é da criança. Não, não é. A gente tem que tratar na base, ensinar. Se a gente não ensinar ninguém e não fazer o nosso dever de casa, que é o arroz e feijão, não adianta ficar inventando loucura que não vai chegar a lugar nenhum. Parabéns. Eu gostei das informações. A gente está sendo aqui trazendo a informação precisa. É o legislativo, é o executivo e uma protetora. E agora vai falar com a comunidade. É com você. Pessoal, vamos nos conscientizarmos de que os animais precisam da nossa atenção também. Não é só as crianças, não é só os filhos, não é só os alunos. Tudo é uma coisa que vai gerando a outra. Se você dá carinho para os animais, eles não vão agredir ninguém, eles não vão sair fora da casa, porque se um animal ele é bem tratado, ele pode até achar o portão aberto, ele não vai sair, porque ali ele tem tudo que ele precisa. Agora, se ele apanha, se ele é maltratado, ele vai sair. Então, vamos pegar o animal, mas vamos cuidar dele. Se você não gosta, não pega, deixa ele lá na rua, que ele vai estar melhor do que estar com quem judia dele. Gostei. Se você não puder, não pega. É melhor deixar na rua. Mas porque em muitos momentos, na rua sofre menos que em alguns lugares que a gente observa. Né, Flávio? Exato, tem gente que acha que cachorro é bem, o cachorro na área jurídica ainda, ele não é um sujeito de direito, ele é coisa. Só que tem gente que não tem condição de criar e tem lá 10 cachorros. Fala, não, mas é meu, ele trata como se fosse objeto, só eu tenho 10 cachorros, como se fosse 10 bicicletas, né? Então aí isso é o grande problema da coisa, não é. O cachorro é feito, se você adotou, ele é feito para conviver na sua família, dentro da sua casa. Se for para deixar ele pro lado de fora e ficar excluído da sua família, não tenha. Compre para o seu filho um bicho de pelúcia, compra um videogame, compra uma peteca, um biboquê, que nem existe mais, né? Mas enfim, compra outra coisa. Animal é parte da família. Para com esse negócio de obsessão, né, o Garbucho? É questão de tratamento psicológico. Com certeza, a pessoa tem que ter responsabilidade. Saber que faz parte ali da família, não é um ser humano, mas é uma extensão da família. É um serzinho que merece respeito. E amor. Garbucho, suas considerações finais,
Muito obrigado e muito grato pela sua presença aqui no meu programa. A gente que agradece, se coloca à disposição, Edilson, para outras vezes esclarecer, prestar conta e, novamente, fica à disposição a secretaria. Flávio, é com você. Muito obrigado e suas considerações. Bem, obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Sempre quando for falar da causa animal ou direito do consumidor, que é outra bandeira que a gente carrega com muita força e gosta muito também, a gente está sempre à sua disposição. A comunidade, quando ela está bem informada e sabe daquilo que é correto, a gente comete menos erros. Tanto o poder público, com essa interação, ele comete menos erros. E a população também. Quanto mais informada, melhor. É assim como o direito do consumidor. Quanto mais as pessoas souberem das leis e dos seus direitos, menos pessoas cairão nos golpes. E é claro que a gente vai ter que atuar menos enquanto advogado. Está aqui o Dr. Garbujo. Por quê? Porque a informação ela faz com que a sociedade se endireite. Então, um programa como esse aqui que traz informação para as pessoas é muito positivo e a gente só tem que agradecer. É sempre uma grata satisfação receber o Flávio aqui, desde o tempo que eu estava na Rádio São Francisco e falava assim, Rádio São Francisco FM, a rádio que mais gosta de você. Recebe nesse momento o Flávio Mantovani. Ei, que maravilha! E com você, Maria Marta Protetora. Suas considerações finais. Vamos estar em qualquer ocasião, em qualquer hora que fosse se tratar de assunto causa animal. E amigos, que nem Flávio, que nem Garbujo, que trabalharem para essa finalidade, vão poder sempre contar comigo, porque ideia vier. Peço para que a técnica abra, e nesse momento maravilhoso, que os nossos convidados ali, um pouquinho para cá, o Garbujo, para ver um pouquinho mais próximo, aí, meu amigo e minha amiga, que satisfação. Falar sobre a causa animal na cidade de Maringá e presença de pessoas aqui, ícones da cidade. A Maria Marta, protetora, que já faz um trabalho há 15 anos, 17 anos ali de adoção, e vem fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigado pela sua atenção de ter vindo até aqui, Maria Marta. Eu que agradeço. O secretário do Bem-Estar Animal, Garbujo, né, que também enriqueceu com informações precisas sobre o executivo da nossa cidade. Muito obrigado, Garbujo. E aqui, o nosso vereador presente nesse momento, Flávio Mantovani. Obrigado, Flávio. Beleza, eu que agradeço. Lembrar que domingo eu vou estar lá na Feira Motirô, lá no Parque do Ingá, vai ter feirinha, vai ter todo mundo lá. E quem quiser um livro, pode ir lá. Então, A data? domingão agora. Domingo. Vamos lá. Ó, eu já ganhei meu livro, ó. Vocês estão vendo? ganhei também. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Meus amigos, é sempre uma satisfação. É sempre uma alegria falar sobre o que ocorre na nossa comunidade. O programa Edilson Correia em comunidade tem essa característica, trazer o que é importante para você, porque no final o que importa é você, meu amigo. Mais uma vez, obrigado Maria Marta, obrigado Garbujo e obrigado Flávio. E fiquemos com Deus.